Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje, nós vamos comentar sobre energia elétrica ou produção através da bioeletricidade, setor de extensivo crescimento no Brasil. Vamos falar de investimento na Bolsa Mercantil e Futuros. Eu vou conversar com Tiago Villani, ele é gerente corporativo de irrigação da empresa Pivô, uma das maiores empresas de sistemas de irrigação da América Latina. E vamos falar sobre o mercado de irrigação. Vamos falar também da produção mundial de grãos, vamos comentar dos números de abate de bovinos lá no Mato Grosso, que detém o maior rebanho do país. E eu vou conversar com Cristiano Palavro, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do mercado da soja. O que esperar do mercado da soja para os próximos meses? O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre energia elétrica ou a produção de energia através da bioeletricidade, que é um setor de extensivo crescimento no Brasil, conforme levantamento divulgado pela União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia, que é a única. O documento Bioeletricidade em Números, ano base 2022, o qual está disponível no Observatório da Cana e Bioenergia, que aponta que em 2022 a produção de bioeletricidade em geral para a rede elétrica brasileira atingiu 25,5 mil gigawatts, representando 4,3% da geração total de energia produzida no país. Isso sem considerar a parcela da produção de bioeletricidade para o consumo industrial. Essa geração inclui as diversas biomassas, como bagaço e palha de cana, biogás, resíduos de madeira, dentre outros. E ocupou a terceira posição na matriz de oferta de energia à rede em 2022, com um crescimento de 0,5% em relação a 2021, resultando numa oferta que superou a das térmicas a gás, cuja produção para a rede foi de apenas 22.800 gigawatts no ano passado. Segundo o setor de bioeletricidade da Única, os 25.500 gigawatts ofertados à rede pela bioeletricidade no ano passado foram equivalentes a 26% da energia elétrica pela usina de Itaipu, ou 48% da geração pelo complexo Belo Monte em 2022. Nos últimos 15 anos, de 2008 a 2022, a geração acumulada de bioeletricidade sucroenergética para a rede foi de 238 mil gigawatts. E essa geração seria suficiente para suprir o consumo de energia elétrica do mundo por 4 dias, já da União Europeia por 31 dias, da China por 16 dias, dos Estados Unidos por 22 dias, do Reino Unido por 281 dias e de Portugal por mais de 4 anos, e lá da Argentina por 2 anos, e a do Brasil por quase 6 meses, ou a região sudeste por 1 ano. E agora você vai acompanhar um pouco da história da bioeletricidade, mostrando que o Brasil já é o futuro na produção de alimentos e geração de energia limpa. Confira. Primeiro, o Brasil usou a cana-de-açúcar para fazer um combustível inteligente, verde e renovável, que surpreendeu o mundo inteiro: o etanol. Agora, o Brasil está usando a cana-de-açúcar para fazer uma eletricidade inteligente, verde e renovável, que vai surpreender o mundo mais uma vez. É a bioeletricidade. A
produção de bioeletricidade nos deixa orgulhosos de contribuir para o desenvolvimento econômico do país, respeitando o meio ambiente. A bioeletricidade é neutra de carbono, né? Durante o processo de crescimento da cana, você absorveu carbono, então, do seu ponto de vista de balanço, o balanço é zero. O plantio mecanizado hoje já é uma realidade, né? A cana que chega na usina é uma cana recém-cortada, né? Uma qualidade de matéria-prima superior. A cana, né, após colhida, ela vai gerar o bagaço, que é utilizado para a produção de energia. A bioeletricidade é complementar à geração hidrelétrica do Brasil, que é concentrada nas pontas do ano. A nossa geração entra no período seco. O Brasil é muito dependente, do seu ponto de vista elétrico, de hidroeletricidade, né? O país depende de mais de 80% de hidroeletricidade. Para manter esse nível de hidroeletricidade, a gente vai ter que barrar grandes rios amazônicos, né? A diversificação é o nosso ideal para o país e a bioeletricidade cai muito bem nesse contexto de diversificar a matriz energética do país. As principais vantagens da cana em relação a outras termoelétricas são, sem dúvida nenhuma, as reduzidas emissões, uma vez que a gente está reaproveitando o bagaço de cana para a produção de energia, a geração de créditos de carbono com essa atividade, descentralização da energia, então você depende menos de energia sendo transportada a longas distâncias, que também implica num custo considerável, e mais segurança energética para o país. Nosso negócio é geração de energia renovável. O açúcar, que é energia para o nosso corpo, o etanol, que é energia para os veículos, e como também a biomassa, que é o bagaço da cana, que é a geradora de energia elétrica. Depois que você pega amor, não deixa mais. E o cana é um negócio contagiante, né? Assim é feita a bioeletricidade, sem desperdícios e evitando emissões de gases de efeito estufa, respeitando a natureza e sendo ajudado por ela. Em 2010, a bioeletricidade da cana já ofereceu para os consumidores brasileiros o equivalente a mais de 20% da capacidade de geração anual de uma usina como Belo Monte. Mas temos potencial para ir além. Com a cana, podemos produzir energia equivalente a 3 usinas de Belo Monte, gerando a eletricidade que o Brasil precisa para crescer forte e sustentável. Bioeletricidade. A energia verde e inteligente do Brasil. E agora eu vou conversar com Tiago Villani. O Tiago, ele é gerente corporativo de irrigação da empresa Pivô, uma das maiores empresas de sistemas de irrigação da América Latina. E nós vamos falar sobre o mercado de irrigação. Tiago Villani, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema altamente interessante, porque já tem muita gente utilizando a irrigação para produzir energia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos, né? Bom dia aos telespectadores. Bom dia, Antônio. Acho que é o nosso negócio, a irrigação, ele promove o crescimento da economia de maneira... um crescimento vertical muito grande, né? Vertical igual foguete, né? Que não tem condição de dar uma charré. Né? Não tem como segurar. A agricultura irrigada, ela, sem dúvida nenhuma, ela é um poder de estabilidade econômica para a sociedade, né? Para o agricultor, para a sua família, para o seu negócio. Ela gera isso de maneira muito clara. Né? É segurança alimentar. Segurança alimentar, ganho de produtividade, lucratividade, é você utilizar melhor os recursos que você já tem, né? A diminuição da necessidade de expansão territorial e você acaba produzindo mais na mesma área. Então, existem vários fatores que ajudam a irrigação a se tornar algo extremamente viável e hoje extremamente necessário, né? O Brasil, ele é um país diferente de todos eles. Aqui no Brasil, nós conseguimos fazer, às vezes, 4 culturas por ano. E a maioria dos países consegue, no máximo, e olha lá ainda, 2. Nós conseguimos 4, através da irrigação. Sem irrigação, 3. Com irrigação, 4. E nós temos a certeza de produção e de altas produtividades com o sistema de irrigação.
E, infelizmente, nós temos aí grupos que não conhecem do agro, não sabem nem o que é o agro e batem contra o sistema de irrigação, que polui, que faz isso, que acaba com a água. Pelo contrário, o sistema de irrigação, ele joga a água no volume certo para que a planta precisa, né? Exatamente, eu acho que a grande vantagem do sistema de irrigação, eu acho que esses conflitos da sociedade com o sistema de irrigação é pelo uso da água, né? Mas hoje o uso inteligente da água, que o nosso produtor ele é tão tecnificado hoje no Brasil, que ele sabe que precisa usar a água da maneira correta, Verdade. sem exageros, com atingindo a planta da maneira que ela deve, que ela precisa ser atingida, né? Então eu acredito muito que a irrigação, esses paradigmas que existem da sociedade em relação à irrigação vão se quebrar com o entendimento do tamanho do que a irrigação tem de importância na economia do Estado, na economia do país. E isso a gente muitas vezes não analisa de maneira tão clara. É verdade. Tiago, e a parte comercial da irrigação, como é que está indo? Principalmente esse ano agora. Iniciamos um ano de maneira um pouco diferente dos anos anteriores, que vinha de maneira muito acelerada, de uma maneira carregando muitas vendas do ano anterior para o início desse ano. Então, mas o interesse por irrigação aumentou muito. Nós vemos assim uma procura muito grande de negócios, onde a gente sabe que o cliente passou a entender a necessidade de irrigação e o estado do Goiás vem puxando à frente, assim, de forma bem clara para nós na empresa, na Pivô, né? A empresa que hoje é a líder do mercado, hoje é a maior revenda de pivôs do mundo, né? Ganhou da América Latina, mas a gente tem conhecimento de que hoje ela é a maior revenda do mundo de pivô central e nós conseguimos entender muito bem que o mercado do Goiás vem puxando à frente, né? Com com agricultores, com uma agricultura extremamente pujante e extremamente empresarial, que sabe a necessidade da irrigação e tem cada vez mais algumas regiões entendido isso de maneira mais clara. Não só Goiás, mas também nós temos o Tocantins crescendo muito, nós temos aí o sul da Bahia, um pedaço do Maranhão crescendo assustadoramente e tendo na irrigação, principalmente o uso do pivô, uma ferramenta aí muito sustentável, né? Ela é a ferramenta, né? Ela é a ferramenta. Ela é a ferramenta economicamente mais viável. Ela é a ferramenta mais prática, mais fácil de ser utilizada. Ela é uma ferramenta extremamente precisa, né, para o produtor, até mesmo para o meio ambiente. Ela é uma máquina que consome o que é realmente necessário. Existe hoje tecnologias de controle para não ter exagero do uso. A tecnologia de aplicação da água evoluiu demais, então a água tem um aproveitamento, uma eficiência muito alta. E hoje a gente tem empresas como a Pivô que puxam à frente, que trazem essa tecnologia para o produtor e deixam com mais clareza e facilitam que o produtor implemente o projeto. É verdade. Acho que esse é o segredo do nosso negócio, é facilitar para o produtor ter acesso à irrigação e que a irrigação seja o motor do seu crescimento, que seja a razão do crescimento da sua propriedade. É verdade. E nós falávamos aqui nos bastidores que se a política fosse uma política interessada realmente no país, no desenvolvimento do país, com os sistemas de irrigação e com o potencial agrícola que nós temos, em um prazo aí de 3, 4 anos, nós estávamos produzindo aí comida basicamente o mundo todo. Mas, infelizmente, as coisas não são desse jeito, né, Tiago? Infelizmente, né? A gente vem de um país com 1.800.000 hectares, mais ou menos, de pivô central, onde a gente vê em regiões dos Estados Unidos, por exemplo, que é hoje o berço da irrigação mecanizada, com os mesmos 1.800.000 hectares, uma região muito menor. É verdade. Então, o Brasil ainda tem um potencial muito grande a ser explorado, né? Com políticas públicas, com financiamentos, com o trabalho do produtor mais ativo, que participe até mesmo de ajudar politicamente que a irrigação tenha uma visão melhor para os meios públicos e que a gente defenda a irrigação como uma ferramenta de crescimento social. Crescimento social e de que uma agricultura mais sustentável. Verdade. Eu conversei com o Tiago Villani, o Tiago ele é gerente corporativo de irrigação da empresa Pivô, e nós falamos aí, demos uma visão geral aí sobre esse sistema de irrigação que é altamente importante. Tiago Villani, muito obrigado pela sua presença. Pode ter certeza que você vai voltar mais vezes aqui para a gente bater um papo. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.
E depois do intervalo nós vamos falar sobre a produção mundial de grãos. Vamos falar nos números de abate de bovinos lá no Mato Grosso, que detém o maior rebanho do país. E eu vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e vamos falar o que esperar do mercado da soja nos próximos meses. Nós voltamos já, é um minuto só. Você aí sabe para qual grupo está liberada a emissão da nova carteira de identidade nacional aqui em Goiás? Sexta-feira, no Jornal do Meio Dia, eu conto para você. Até o mês que vem serão 120 pontos de atendimento da Superintendência de Identificação da Polícia Civil. Vem com a gente, Goiânia, vem com a gente, Goiás, 11h45. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, início. Precisou? É Safra! O Meia Ponte está sofrendo calado. Com a expedição Rio Meia Ponte, a Câmara Municipal de Goiânia vai dar voz a esse pedido de socorro, identificando a qualidade da água, as condições da fauna e flora, áreas de poluição e desmatamento. Se você conhece um ponto que também mereça atenção, denuncie. O Meia Ponte precisa da sua voz. Câmara Municipal de Goiânia. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Domingo às 9 horas da manhã, você tem encontro marcado aqui na TV Serra Dourada com o maior realizador de sonhos do Brasil, Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas. Real Cap, a marca da sorte. Vagão misturador Menta, tudo em um, o único do Brasil que mistura de feno até farináceos. Vagão misturador Menta é robustez e fácil manutenção. Menta, desde 1950. Alô Goiás, quer atuar na área que mais emprega no estado? O agronegócio? Mas é preciso se qualificar. Procure os cursos do Senar com mais de 80 mil vagas ofertadas gratuitamente. Vá até o Sindicato Rural do seu município ou acesse o site sistemafaeg.com.br. Domingo, 7h30 da manhã, tem SBT Esportes. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928-4020. Moinho Fino. Sabor você escolhe. Pureza você exige. Há 43 anos. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora vamos comentar os números do abate de bovinos lá no Mato Grosso, que detém o maior rebanho do país. Segundo dados do Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso, INDEA, esses dados revelam que o total de animais enviados para a indústria, 51,2% eram fêmeas, enquanto os machos representaram 48,7%. O Mato Grosso encaminhou para o abate em fevereiro 405 mil bovinos. O volume é 14,5% menor que o registrado em janeiro de 2023. Por fevereiro deter de menos dias úteis que janeiro, a diminuição já era esperada nesse sentido e os envios de machos caíram 29% em função da recuperação das pastagens. Contudo, os abates de fêmeas subiram 6,6% no comparativo mensal. E de acordo com o boletim do IMEA,
O incremento no abate total de fêmeas foi impulsionado pela maior oferta de fêmeas com até 24 meses, bem como acima de 36 meses. O aumento em relação a janeiro de 2023 foi de 16% de fêmeas com até 24 meses e 6% nos envios. E agora eu vou conversar com Cristiano Palavro. O Cristiano é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar da soja. Vamos falar do mercado da soja para os próximos meses e até quando vai essa situação. Cristiano, bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença para falar de um tema que está deixando muita gente de cabelo em pé, né? Sem dúvida, Antônio. Bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui novamente. Realmente, Antônio, se nós pegarmos aí os últimos 60 a 70 dias, o preço da soja disponível aqui em Goiás já caiu aí na faixa de R$20 por saca. É uma queda muito abrupta, uma queda muito forte e num ano em que a grande maioria dos produtores estão muito pouco vendidos em relação à média dos últimos anos, fato que também ajuda nessa pressão negativa aí sobre os preços. Daqui para frente, o que a gente tem o mercado sinalizando? É importante dizer que o grande vilão dos preços agora é realmente o prêmio de exportação. Desde 2021 nós não vimos prêmios negativos e agora nós temos prêmios para o embarque maio, abril, por exemplo, na casa de 60 até acima disso centavos de dólar por bushel abaixo do contrato de referência. Ou seja, você pega o Chicago e tem um desconto para o preço aqui no Porto Brasileiro, o que não é comum. São raros os anos que a gente tem preços menores do que a Bolsa de Chicago. É o que está acontecendo agora. Os prêmios, eles refletem a situação local. E a situação local é de uma safra grande e uma safra muito pouco vendida. Por isso que a oferta disponível do produto, ela está bastante grande. Um comprador hoje, ele não está com arroxo para precisar comprar a soja, porque ele sabe que os compromissos financeiros estão chegando e, independentemente dos preços, o produtor vai ser obrigado, em muitos casos, a colocar essa soja no mercado. Para os próximos meses, o que a gente tem de sinalização? Preços melhores? Sim. Hoje, se a gente comparar aí o preço spot, o preço para abril, o preço para maio, em comparação com o que a gente tem de projeção para julho, agosto, já olhando o mercado atual, o que Chicago e prêmio está sinalizando lá para frente. A gente já tem um ágio aí em relação ao spot na casa aí dos R$6 para julho, para agosto e setembro até mais agressivo, acima dos R$10 por saca em cima do que se negocia agora. Só que o outro lado também é importante ser citado, né, Antônio? Nós temos um custo de oportunidade importante. Se eu vender à vista hoje e aplicar o recurso, quantos reais a mais eu vou ter até setembro, até agosto? Se a gente pegar essa conta do custo de carregar a soja, para levar até agosto, vai gastar pelo menos R$10 também. Então, aqui que está a grande conta que o produtor precisa fazer. Será que o mercado efetivamente vai entregar altas daqui para frente que justifiquem eu gastar tudo isso para levar meu grão? Na nossa visão, carregar parte do grão é sim viável, desde que ele também esteja atento ao que vai acontecer com o Chicago, porque até agosto nós teremos a definição da safra americana e isso é um ponto muito importante. A gente vai ter prêmios melhores no segundo semestre, mas podemos ter um Chicago pior. E aí eu volto a dizer das nossas estratégias, do seguro, porque se eu derivar o preço, separar Chicago, prêmio, frete e trabalhar esse preço em derivativos, a gente consegue trabalhar uma margem muito boa. Agora, quem ficar esperando só o preço final pode não ter essa compensação de carregar o grão pela curva invertida de Chicago em relação aos prêmios. E aí a gente volta naquela velha história que a gente vem falando, eu não sei há quanto tempo aqui no nosso programa. Travou sua soja? Esse é um ponto bem importante, viu, Antônio? Realmente a gente chega nesse ano com um mercado extremamente pouco vendido. Uma hora vai acontecer, né? E está acontecendo agora. A gente assim, desde março de 2022, recordo bem, em março de 2022 nós demos a primeira recomendação de venda para a soja 2023. Foi. Naquele momento, pouca adesão, porque a soja spot, a soja disponível estava quase R$200 e a soja futura estava na casa de 180. Você imagina uns R$180 por saca hoje? Daria muito bom, Nossa, né? Se tivesse 180... Então, assim, é essa a grande questão. A gente muitas vezes olha muito curto prazo. Tivemos 2 anos de altas na colheita, algo que não é normal. Se a gente olhar os 15 anos anteriores, todos caíram na colheita, a soja caiu na colheita. Então, essa é a realidade mais
Mesmo com a quebra enorme no sul, na Argentina, a gente está vendo os preços caírem na colheita e isso é algo comum. Mas é claro que também não adianta olhar para trás e ficar se lamentando. Agora é hora de pensar na estratégia para frente. Então, o objetivo nosso hoje aqui, o que podemos esperar para os próximos meses? Existem sinais positivos? Existem. A demanda não está fraca, a gente não está com uma demanda ruim. O problema é o estrangulamento, uma colheita atrasada, produtores pouco vendidos, os portos com dificuldade de escoamento. Fevereiro foi muito fraco de embarques. Março existiu uma perspectiva aí de 14, 15 milhões de toneladas. Se chegar a 12, 13 é muito, porque está enrolado esse processo de colheita e transporte ao porto. Então, os sinais de melhora estão presentes, mas tem que ficar acompanhando no detalhe, porque carregar a soja para o segundo semestre custa caro. E atenção novamente que nós temos um cenário bom para os preços dos derivados, óleo e farelo. O balcão das indústrias esse ano, que muitas vezes penaliza o produtor no segundo semestre, pode ser uma opção um pouco melhor devido ao custo de armazenagem que não vai ser cobrado diretamente ao produtor e também devido a essa situação das indústrias estarem com uma margem um pouco melhor do que o exportador pleno. Ô Cristiano, nós temos aí uma boa produção de soja esse ano, não tem? Muito boa, para Goiás principalmente. Para Goiás principalmente. Mas nós temos também uma esperança de milho, de safrinha muito boa também. Isso daí não pode estrangular lá na frente, não ter lugar para guardar o milho e virar outro baita problemão dentro de mais uns 60 dias por aí? Boa colocação, Antônio. Se a gente pegar aí a nível Goiás, por exemplo, a gente tem uma produção de soja que gira em torno de 17 milhões de toneladas e tem uma produção de milho que pode chegar aí a 12, 13 milhões. Esse ano, falando em segunda safra, uma coisa rara de se acontecer. Na nossa visão, da Pátria Agronegócios, a área plantada de milho safrinha vai ser menor do que do ano passado. Cair a área é uma coisa muito rara de acontecer, não acontecia desde 2016. Sorgo vai crescer muito. Milho não vai crescer muito por causa de custo e janela de plantio, né? Então, a gente vai, mas mesmo assim temos condição ali de 11,5 milhões de toneladas. Não cabe tudo isso dentro da armazenagem estática que a gente tem. Então, a gente pode ter também aquele momento de que a soja vai ser forçada a ser ofertada realmente porque precisa liberar espaço. Então, esse é um ponto de atenção também. Se ali, perto da colheita de safrinha, a gente tiver uma super oferta de novo, o produtor querendo desovar o grão, pressão negativa para preço também. O mercado sempre com essas nuances, né, Antônio? Mas, de fato, a capacidade armazenadora do Brasil foi colocada em xeque nesse ano e ela é uma das grandes causadoras dessas baixas de preço nesse momento, que não há espaço para todo esse grão. Uma alternativa sempre é para o milho, principalmente o silo bolsa. É uma ótima tecnologia que entrou muito bem, muito utilizada, tem muito milho em bolsão ainda do ano passado. Essa é uma estratégia boa, com custo até mais baixo do que carregar no armazém metálico, né? Agora, uma pergunta que eu acho que tem muita gente querendo fazer. A soja vai pagar quanto esse ano? Olha, esse ano você fala 23, safra que está sendo colhida. Essa safra agora colhida. Paga a conta, mas com uma margem que de longe é muito, muito menor do que a gente teve nos últimos 2 anos. Então, de fato, nós vamos ter sim margens muito mais apertadas nesse ano. Para quem não tem tanto arrendamento, para quem não tem tanta alavancagem de compra de equipamentos, máquinas, vai ainda ter uma margem. Para quem está ali com compras muito agressivas, parcelas vencendo, vai ser bem apertado. Uma notícia positiva, 23 e 24 certamente será de custos mais baixos. Com certeza. Isso é um ponto importante. A soja mais barata, mas custo mais baixo. Importante acertar a hora da compra também. 23, 24. 23, 24. 22, 23 vai deixar caríssimo. Muita gente estrangulado. E eu sempre disse aqui no programa o seguinte, você que é arrendatário, pelo amor de Deus, cuidado com esse negócio de 15, 18 sacas de soja. Vai devagar, o negócio não é bem por aí não, hein? A gente está mexendo com incertezas. E nós estamos mexendo com incertezas não é só no meio ambiente, não. É econômico também. Está complicado, né? Está complicado. E agora tem aí o que pode acontecer com o câmbio também. Outro fator, o câmbio está alto, Chicago está alto, pessoal. Ainda tem 2 pontas aí de risco muito grande. Que pode perder para um lado ou para o outro. Exato. Cristiano Palavro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e vamos ver o que vai acontecer. Até a próxima. Até a próxima, meu amigo. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. O pessimista vê dificuldades em todas as oportunidades. Já o otimista, ele vê oportunidades em todas as dificuldades. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia.
As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.